Então vamos lá, vamos falar então de crimes de perigo, até separei alguma coisa para a gente poder conversar, e aqui um roteirinho. Primeiro é importante a gente situar o tema, né? Quando a gente fala de crimes de perigo, a gente está trabalhando uma das classificações do resultado de um crime. O resultado, como vocês sabem, o resultado é um dos elementos do fato típico. Então, quando a gente fala em crime, naquele conceito tripartite de crime, naquele conceito analítico de crime tripartite, que é a posição majoritária, então, crime nós temos 3 substratos: o fato típico, o fato ilícito e a culpabilidade do agente. Dentro do fato típico, nos crimes materiais e consumados, nós temos aí 4 elementos: conduta, resultado, o nexo causal e a tipicidade. Então, o resultado nada mais é aqui do que a consequência de uma conduta. E esse resultado ele tem algumas espécies, e é aqui que vai entrar o crime de perigo. Então, o resultado está ali, segundo elemento do fato típico nos crimes materiais e consumados. Esse resultado, nós temos 2 espécies de resultados. Nós temos o resultado naturalístico e o resultado normativo. Os 2 resultados, nós vamos ter uma alteração no mundo. No resultado naturalístico, a gente tem uma alteração no mundo exterior. Aquela é algo que a gente consegue perceber pelos sentidos. Você consegue constatar no nosso mundo fenomênico que houve uma alteração ali. Então isso é o resultado, ocorre no plano da realidade, né? Alteração no mundo físico exterior. Então essa alteração no mundo físico exterior é o resultado naturalístico. O resultado jurídico é um resultado normativo. Então está no plano abstrato, no plano das normas. Também é uma alteração do mundo, mas agora no mundo jurídico. É aquela lesão ou um perigo de lesão a um bem jurídico tutelado. E aí o que eu gosto de perguntar para os alunos quando eu começo fazendo essa introdução nas minhas aulas, né? Então, trabalhando resultado, 2 espécies de resultado, naturalístico e um resultado jurídico. Ambos haverá uma alteração no mundo, no resultado naturalístico, uma alteração no mundo fenomênico, algo que a gente consegue perceber, notar aí pelos sentidos, e o resultado jurídico, uma alteração no mundo das normas, no mundo das leis. Aí eu pergunto, pessoal, todo crime ele tem resultado jurídico e também um resultado naturalístico? Essa é uma boa pergunta para uma prova oral, né? Todo crime tem resultado jurídico e resultado naturalístico ou não? Bom, o resultado jurídico, que é a violação ao bem jurídico tutelado, seja aí uma lesão efetiva ao bem jurídico ou um perigo de lesão ao bem jurídico, isso sempre vai existir. O resultado jurídico sempre vai existir, até porque o crime, quando o legislador ele cria a infração penal, é justamente com essa função de proteger um bem jurídico. O resultado naturalístico, aí pode ocorrer um crime, onde nós vamos ter sempre o resultado jurídico, violação a um bem jurídico tutelado, mas nós temos crimes onde nós não vamos ter ali um resultado naturalístico. Então, por exemplo, o homicídio, matar alguém, né? O sujeito matou alguém, você está lá, um corpo estendido no chão, desafeto, deu vários tiros, o agente deu vários tiros no seu desafeto. Então, nós conseguimos visualizar ali um resultado naturalístico e também um resultado jurídico. Mas nós temos crimes onde nós não vamos ter um resultado naturalístico. Pensa aí num crime de mera conduta, violação de domicílio, um grande exemplo, né? Na violação de domicílio, o sujeito que invade a casa de alguém, não toca em nada, não mexe em nada, ele entra e sai da casa. Houve uma violação à intimidade, à vida privada, mas não há um resultado naturalístico, algo perceptível ali. Nesse resultado naturalístico, então, aquela mudança no mundo exterior, a doutrina traz uma classificação que é super importante, né? Os crimes materiais, formais e de mera conduta. Então, crimes materiais, formais e de mera conduta. Quais são as diferenças, conceito, exemplo? Aliás, pessoal, vou bater bastante nessa tecla, né? Quem está estudando para a prova oral, é hora de você reforçar a definição, né? Conceitos, e aí já traga para si sempre um exemplo, porque na hora lá, se o examinador mandar uma pergunta para você, natural você está um pouco ansioso ali com a prova, às vezes a definição não vem muito se você não está muito revisado naquele assunto, mas você lembra de um exemplo, então você cita o exemplo e através do exemplo você consegue construir a definição. Então, crime material. No crime material nós vamos ter aqui a conduta descrita no tipo penal e também o resultado. Só que esse resultado ele é indispensável. Então nós temos a conduta e o resultado tem que acontecer para ocorrer o crime. No caso do homicídio, por exemplo, né? O legislador diz matar alguém. Quando se consuma o crime? Com a morte de alguém. Então o resultado naturalístico ele é indispensável para a consumação do delito.
O aborto, nós vamos consumar o aborto com a morte do feto. Então são crimes materiais. Tem a conduta, tem resultado, o resultado é indispensável para a consumação do crime. No crime formal, o legislador ele vai descrever a conduta, também tem o resultado naturalístico descrito, mas qual a diferença? É que aqui o resultado naturalístico ele é dispensável para a consumação, não precisa acontecer, ou seja, o crime se consuma com a conduta. Por isso que é chamado também de crime de consumação antecipada. Quando você olha o crime, repare, ó, o crime material é uma aula que eu gosto de usar nas minhas aulas, muito slides, né? Acho que facilita bastante, o aluno tem ali o áudio e tem ali a questão visual, que ajuda bastante ali na compreensão do tema. Então você às vezes um pouco repetitivo aqui para ficar bem claro para vocês, já que a gente não está com material aqui com slide. Então ó, nós temos os crimes materiais e formais, nós vamos ter conduta e resultado naturalístico descrito no tipo. Tem conduta e tem resultado. A diferença é que no crime material tem que haver o resultado naturalístico, ele tem que ocorrer para a gente falar em consumação. Já no crime formal não, basta a conduta. Por isso que é chamado de consumação antecipada ou de resultado cortado, tá bom? Um grande exemplo que eu mais gosto de dar, extorsão mediante sequestro. O exemplo que eu gosto é esse. Extorsão mediante sequestro. O camarada foi lá, sequestrou um empresário, jogou o empresário no cativeiro e está negociando com a família o valor do resgate. Pessoal, o crime já está consumado com a privação da liberdade da vítima. O resgate, a obtenção ou não do resgate, isso aí é mero exaurimento do crime. Mero exaurimento. Não precisa acontecer. Claro que o exaurimento ele é importante também, né? O magistrado sentenciante, no momento de calcular a pena, ele vai levar em consideração a existência ou não desse exaurimento. Então imagina que um juiz está lá com dois processos criminais de extorsão mediante sequestro. Um onde uma organização criminosa efetivamente recebeu o resgate, depois ela foi desmantelada e o pessoal está todo mundo preso, e outra onde não houve o resgate. Foram presos antes, por exemplo. Não houve ali o resgate, não houve recebimento de nenhum valor a título de resgate. Claro que o juiz, então, ao proferir ali a sentença condenatória, ele vai pesar a mão naquele grupo criminoso onde houve o recebimento do resgate, que é o exaurimento. Tá? Mas repare que esse resultado naturalístico ele é dispensável, não precisa ocorrer, a consumação se dá com a conduta. Temos uma súmula do STJ que despenca em concurso, que diz exatamente que o crime ele é formal lá de corrupção de menores, artigo 244B do ECA, deixa eu puxar aqui para vocês, ó. Súmula 500 do STJ. A configuração do crime do artigo 244B do ECA, corrupção de menores, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de um crime formal, tá? Então, o crime formal tem resultado naturalístico no tipo penal? Tem, mas diferentemente do crime material, não precisa da sua ocorrência para sua consumação. Por isso chamado aí de crime de consumação antecipada. O Zaffaroni, ele dá uma nomenclatura diferente. Fala, olha, esse crime aqui, o que a gente chama de crime formal, ele chama de consumação formal, e o exaurimento, que é o resultado naturalístico previsto no tipo penal, ele chama de consumação material. Então, se cair na sua prova, o que é para o Zaffaroni consumação formal e consumação material? Exatamente isso. O crime formal, ele chama de consumação formal, a consumação do delito, e o exaurimento, ele denomina ali de consumação material. Então, esses crimes de resultado naturalístico, quando a gente analisa o resultado naturalístico, a classificação doutrinária, crime material, formal e de mera conduta. Crime de mera conduta, o próprio nome está dizendo, né? O legislador, na descrição típica, ele só descreve a conduta. O tipo penal não tem resultado naturalístico. A violação de domicílio, como nós abordamos. Um outro exemplo, né? O crime de desobediência. Desobedeceu ordem legal de um funcionário público. O crime já está consumado, mas você não tem um resultado naturalístico. Então, olha, nos crimes aí onde a gente fala que há resultado naturalístico, né, nos crimes nessa classificação doutrinária, então nós temos os crimes materiais, formais e mera conduta. Tenta visualizar isso, ó. 2 quadrinhos aqui. Nos crimes materiais, conduta e resultado. Esse resultado tem que acontecer para a consumação do crime. Crimes formais, nós temos conduta e resultado também, mas o que precisa acontecer? É só a conduta. Ocorreu a conduta, o crime está consumado, por isso consumação antecipada. E nos crimes de mera conduta, nós não temos o segundo quadrinho, só o primeiro aqui, somente a conduta do agente. Bom, então nós estamos falando de uma espécie de resultado, falamos do resultado naturalístico e trouxe aqui a classificação deles. Agora vamos para o resultado jurídico, é aqui que nos interessa, né? Aqui o resultado jurídico, nós temos também 2 classificações de crime.
crimes de dano e crime de perigo. E aqui, como é que eu sei se o crime é de dano ou de perigo? Nós vamos analisar, então, o elemento subjetivo do agente, né? O que ele quer atacar ali no bem jurídico? O que ele quer fazer com o bem jurídico tutelado pela norma? Bom, se ele almeja danificar o bem jurídico, se a intenção dele é destruir o bem jurídico, estamos diante do crime de dano. Um homicídio. O que o agente ele quer fazer com a vida humana alheia? Ele quer danificar, ele quer matar, destruir, então, aquela vida humana, né? Então, é um crime de dano. O sujeito que subtrai o meu veículo, por exemplo. Meu não é o seu. O sujeito subtrai o seu veículo, pratica um furto. O dolo dele é de colocar o seu bem jurídico a um perigo, o seu patrimônio a perigo, ou ele quer danificar o seu patrimônio? Ele quer danificar, né? Quer destruir o seu patrimônio. Então, é um crime de dano. Da mesma forma, então, ó, homicídio é crime de dano, ele quer destruir o bem jurídico. Patrimônio é um crime de dano, melhor dizendo, é um crime de roubo, de furto. É um crime onde ele quer danificar o patrimônio, então é um crime de dano. A gente pode pensar num estupro. Então o crime vai se consumar quando o agente causa esse dano ao bem jurídico. No crime de perigo, o dolo do agente é outro. Ele não quer danificar um bem jurídico, não quer destruir um bem jurídico. O que ele quer fazer? Ele quer colocar aquele bem jurídico a um perigo de lesão. O crime vai se consumar com um mero perigo. Então a diferença está no dolo do agente. O dolo dele é causar um dano ao bem jurídico? É danificar, é destruir o bem jurídico? Crime de dano. Não, o dolo dele é só dispor aquele bem jurídico a um perigo de lesão. Então aí estamos diante de um crime de perigo. Então perceba que o legislador, quando ele cria os crimes de perigo, ele também está fazendo uma antecipação da tutela penal. Essa previsão de crimes de perigo, ele serve como um anteparo para evitar o dano. Os crimes de perigo, então, eles representam uma antecipação da tutela, ele vai servir como um anteparo para evitar o dano. Basta você pensar numa associação criminosa, um crime de perigo. Por que o legislador ele pune a associação criminosa? O artigo 288 do Código Penal. Por que ele pune uma organização criminosa, por exemplo, na 12.850? Veja, a mera reunião de pessoas para a prática de crimes, uma associação criminosa, o legislador já pune, né? É um ato preparatório, inclusive. Então, pune-se a associação criminosa, um crime de perigo, para evitar que esses agentes eles consigam praticar os crimes que eles almejam. Imagina aí que 3 ou mais pessoas se reúnem para praticar roubos a banco. Essa mera reunião, com essa finalidade de praticar roubos a banco, já constitui o crime de associação criminosa. Então o legislador pune esse crime de perigo justamente para evitar ali o crime de dano. Por isso que esses atos preparatórios são classificados pela doutrina italiana como crimes obstáculos, né? O legislador pune, ele antecipa a tutela penal ali para os atos preparatórios. Normalmente os atos dentro do iter crimes é a partir da execução que a gente fala em crime, mas nós temos alguns crimes no Código Penal e nas leis penais extravagantes que o legislador antecipa a tutela penal aqui para atos preparatórios, visando justamente obstaculizar a prática dos crimes que eles almejam. Uma associação criminosa, 3 ou mais pessoas se reúnem para praticar roubos a banco, é um crime permanente, inclusive, justamente para que a polícia possa ir lá, prender aqueles criminosos em flagrante, na associação criminosa, evitando que pratiquem os crimes de dano que elas almejam. Então é um crime de perigo, justamente, o legislador cria para criar uma barreira, para evitar, para obstaculizar a prática de crimes de dano. Porte ilegal de arma de fogo, lá, Estatuto de Armamento, crime de porte ilegal de arma de fogo, também é um crime de perigo, que o legislador ele prevê, né, ele quer punir esse tipo de comportamento para evitar o homicídio, para evitar o roubo, por exemplo. Tá bom? Então tá aí, ó, crimes de perigo e crimes de dano. Então estamos falando de classificação agora quanto ao resultado jurídico, né? Estamos ali falando do resultado jurídico de lesão ou efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. 2 classificações, crimes de dano e de perigo. A diferença está no dolo do agente. Se nós estamos falando aí, a intenção dele é danificar o bem jurídico, o crime é de dano. Se a ideia dele for expor a perigo aquele bem jurídico, o crime é de perigo. Até aí eu sei que não tem grandes novidades, né? Todo mundo sabe isso aí, a doutrina trabalha isso de forma tranquila. Onde começa agora a confundir a cabeça dos alunos em geral, onde a gente vê que a doutrina, ela se perde um pouco nisso, vou dizer aqui a minha concepção, né, para vocês, a minha análise dos crimes de perigo. É a classificação dos crimes de perigo, né? Então agora, depois dessa introdução de quase 20 minutos, que nós vamos começar a falar de crimes de perigo efetivamente. Nós temos uma classificação de crimes de perigo que é super importante. Então o crime de perigo ele pode ser de perigo concreto ou perigo abstrato. Então vamos pensar aqui, ó, perigo concreto e perigo abstrato. O que a gente tem que provar aqui? Aqui nós estamos no campo probatório.
O que a acusação tem que provar, o que o delegado de polícia tem que provar para dizer que ocorreu um crime. E aí tomar as providências. No perigo concreto, tem que haver a prova da conduta. Claro, né, pessoal? A conduta sempre tem que ser provada. Nosso ordenamento jurídico adota um direito penal do fato. Nós temos que provar, então, o fato praticado. Então tem que haver sempre prova da conduta. Guarda isso. Perigo concreto a gente está trabalhando. Tem que haver a prova da conduta e a prova do perigo. Tem que haver a prova de um efetivo perigo ali. Quer ver um exemplo? Separei para vocês aqui um exemplo que eu gosto de dar lá do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 309 do Código de Trânsito. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou sem habilitação, ou ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. O que a acusação tem que demonstrar, pessoal? Tem que demonstrar que esse camarada que dirigiu sem habilitação, ele gerou um perigo de dano com o seu comportamento. Só o fato dele dirigir sem habilitação, isso por si só, não configura o crime. Então, se ele está dirigindo sem habilitação, mas está imprimindo uma velocidade compatível com o local, respeitando os sinais de trânsito, dirigindo na correta mão de direção, não há o crime. Você tem a conduta, que ele está dirigindo ali sem habilitação, mas não teve o perigo concreto. Percebeu? O perigo concreto, ele é elemento do tipo penal. Depois eu vou falar como a gente descobre quando o perigo é concreto. Ali o legislador vai te dar uns macetezinhos aí para isso. Então, no perigo concreto, eu tenho que demonstrar a conduta mais o perigo, tá? O exemplo aí do 309 do Código de Trânsito. Outro exemplo aqui, ó, deixa eu pegar o Código Penal. Artigo 132 do Código Penal, crime de perigo. Expor a perigo a vida ou a saúde de outrem, a perigo direto e iminente. Então, a acusação tem que demonstrar ali que a conduta do agente causou, nos termos do artigo 132, um perigo direto e iminente. Então tem que provar conduta e uma prova efetiva do perigo. Esse é o perigo concreto. Perigo abstrato. Nós vamos ter que ter a prova da conduta e o perigo, pessoal. Nós não precisamos nos preocupar com o perigo. Por quê? Porque a lei, veja, perigo abstrato, né? Estamos no plano das normas. A lei, o legislador, já presume esse perigo. E aqui tem um detalhe. Já há uma presunção absoluta, uma presunção que não admite prova em contrário. Praticou a conduta, o crime está configurado. Ó, no perigo abstrato e perigo concreto. Campo probatório. O que eu tenho que provar? Perigo concreto, conduta, mais o perigo efetivo. Perigo abstrato, só tem que provar a conduta sempre, você já sabe. Então, e o perigo, preciso provar? Não, o perigo ele já é presumido pelo legislador. Uma presunção absoluta. Pessoal, olha só a diferença, já trago exemplos. No perigo abstrato, o legislador, ele já, quando ele cria o tipo penal, ele já analisou o perigo. Para ele já entendeu, ó, essa conduta que eu estou criando, essa infração penal aqui para proteger o bem jurídico, para mim essa conduta já é perigosa. Eu não preciso que se analise casuisticamente se houve ou não o perigo. Porque o perigo, no perigo abstrato, no tipo penal de perigo abstrato, o perigo não é elemento do tipo. Olha a diferença então. Perigo concreto. Prova a conduta e tem que provar o efetivo perigo, porque ela é elemento do tipo. Então, casuisticamente, no caso concreto, a gente tem que analisar se houve ou não o perigo. Já no perigo abstrato, eu só vou provar a conduta. O perigo, o legislador já presumiu, quando ele criou o tipo penal para ele, essa conduta já é perigosa. Por exemplo, porte ilegal de arma de fogo. Precisa aí eu me preocupar com o perigo? O camarada ele tá andando na rua com a arma ostensiva ali. Será que isso aí, por si só, não representa um perigo? Ainda que não passe ninguém perto dele? Claro que sim, né? O legislador já prevê que isso é perigoso. Tráfico de drogas, o traficante está lá vendendo droga, eu preciso me preocupar em falar, olha, que ele está vendendo drogas e que essa conduta coloca em perigo a saúde pública? Claro que não, já há uma presunção absoluta do legislador, tá? Embriaguez ao volante, outro crime do Código de Trânsito, artigo 306, dirigir embriagado. O cara tá dirigindo embriagado, caiu lá numa blitz, foi levado até a delegacia, adianta o advogado chegar, doutor, pro delegado, né? Chegar aí, doutor, mas meu cliente, ele estava dirigindo ali, normal, ele tá completamente embriagado, é fato, né? Tô vendo aqui, ele até vomitou no pé do policial aqui, quando depois foi abordado, imagina a cena, mas ele estava dirigindo na correta mão de direção, numa velocidade compatível, respeitando os sinais de trânsito. O que o delegado vai dizer para o advogado? Fala, doutor, eu só preciso me preocupar com a conduta. Ele está dirigindo ali embriagado. Eu não preciso me preocupar com o perigo, porque o legislador já presumiu de forma absoluta que essa conduta é perigosa quando ele criou o tipo penal. Então, o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, muito fácil a gente lembrar que são crimes de perigo, tá?
Agora, como saber se o crime é perigo concreto ou perigo abstrato? Como é que eu vou saber? Geralmente, no tipo penal, o legislador, ele vai no perigo concreto, ele vai trazer alguns macetezinhos. Abra aí, se vocês estiverem aí com um computador próximo ou aí com Vademecum, né? Espero que seja Vademecum Carreiras Policiais, o nosso Vademecum. Ó, o artigo 39 da Lei de Drogas. Vou fazer... Qual que é o exemplo que eu gosto de dar? Imagina o seguinte, ó. O camarada, ele fez uso de maconha, fumou um baseado lá, pegou o jet ski dele e aí saiu pilotando o jet ski dele numa lagoa. Não tinha ninguém, só ele lá. Cometeu o crime do artigo 39 da Lei de Drogas ou não? Olha o que diz o artigo 39 da Lei de Drogas, que é o último tipo penal lá da lei. Conduzir a embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, nesse exemplo, então, conduzir uma embarcação após o consumo de drogas, olha a parte final, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Então, um crime de perigo concreto. O legislador está dizendo, ó, não basta ele conduzir ali uma embarcação, uma aeronave após o consumo de drogas para ser crime. Ele tem que conduzir expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Compreendeu? Se ele pega, fumou um baseado, pegou o jet ski dele, foi numa praia, começou a pilotar o jet ski, e aí zigue-zaguear próximo aos banhistas ali, aí sim ele está praticando o crime do artigo 39, tá? Porque ele conduziu a embarcação após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outra, tá bom? Então tem que se demonstrar a conduta praticada, colocou a incolumidade de alguém em perigo. Artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando um perigo de dano. Veja, tem que gerar, né, o perigo de dano. O próprio 309 está dizendo. Então não é porque ele está dirigindo sem habilitação, como eu disse, ele está dirigindo sem habilitação, mas está na correta mão de direção, imprimindo velocidade compatível, respeitando as placas de sinalização, pessoal, ele não está gerando perigo de dano. Então, para cometer esse crime do 309, o próprio legislador está dizendo, olha, ele tem que rebaixar o nível de segurança viária, gerando perigo de dano. Então, são expressões que você vai encontrar no tipo penal que demonstram que o crime é de perigo concreto. Então, gerando perigo de dano, expondo a perigo de dano, expondo a dano potencial, causando perigo de lesão, tá? Tranquilos aqui, ó, para a gente poder aprofundar? Nós falamos de perigo abstrato e perigo concreto. Diferença campo probatório. Perigo concreto tem que provar conduta, mais o perigo efetivo que é analisado casuisticamente. Perigo abstrato, nós vamos provar a conduta, mas não preciso me preocupar com o perigo, porque o legislador já presumiu que esse perigo ele já existe, né? É uma presunção absoluta de perigo. E aí, pessoal, entra uma crítica da doutrina. Vocês vão encontrar uma fatia da doutrina que vai dizer, peraí, esse crime de perigo abstrato, isso aí é inconstitucional. Quais são os fundamentos? Porque eles vão alegar a inconstitucionalidade. Vamos falar, ó, ele viola o princípio da lesividade ou da ofensividade, que para ocorrer um crime tem que haver uma efetiva lesão a um bem jurídico ou um efetivo perigo de lesão ao bem jurídico. Se o lesador ele está presumindo a lesão, eles vão dizer, então, em última instância, essa lesão não existe. O lesador que está presumindo. Então, eu falo, isso é inconstitucional. Além disso, violaria o princípio da ampla defesa, porque como é que o advogado vai poder se defender nesse caso, alegando que não houve o perigo? Então, parcela da doutrina vai dizer isso, e aí eles vão apresentar uma outra classificação. Essa parcela doutrinária vai dizer o seguinte, olha, se a lei presume o perigo, eles vão dizer o seguinte, nós não vamos poder considerar isso é inconstitucional. Então, eles vão considerar um outro tipo de classificação. O perigo para eles, para essa doutrina, sempre tem que ser comprovado. Então, para eles, existem dois tipos de crimes de perigo. O perigo concreto e o abstrato de perigosidade real. Esse abstrato puro, basta a prova do perigo, isso não existe. Basta o perigo para ser presumido, né? Para eles não existe o abstrato puro. O crime de perigo, para eles, o perigo advindo da conduta sempre tem que ser comprovado, seja no concreto, seja no abstrato de perigosidade real. Qual a diferença dos dois? Se nos dois eu tenho que provar o perigo, né? Eles vão dizer, olha, no perigo concreto, você tem que provar o perigo advindo da conduta e esse perigo para uma pessoa certa, para alguém determinado. No perigo abstrato de perigosidade real, também tem que provar o perigo, mas aí dispensa pessoa certa ou determinada. Pode ser um perigo para a coletividade. O que eles não aceitam é o perigo abstrato puro, onde há uma presunção de que aquela conduta é perigosa. Compreendeu até aqui? Então veja, e aí nós vamos aprofundar então. Perigo abstrato e concreto, vem uma parcela da doutrina e fala, ó, esse abstrato aqui não, isso não existe. Presunção de um perigo, uma presunção absoluta do perigo, isso viola para a defesa, viola a lesividade. O que existe é o concreto e o abstrato de perigosidade real. Nos dois nós temos que provar o perigo,
Então aí ele já afasta o abstrato puro. Nos dois nós temos que provar o perigo. No concreto, para a pessoa certa e determinada, no abstrato, dispensando a pessoa certa e determinada. A doutrina amplamente majoritária e a jurisprudência, eles vão falar, peraí, alguma coisa errada não está certa, né? Isso aí que eles estão falando não está certo. O crime de perigo abstrato é uma técnica utilizada pelo legislador para proteger de forma eficiente os bens jurídicos. Aí o que é legal, pessoal? Sempre falo para os alunos aí que estão em prova oral, né? Você tem que fazer o olho do examinador brilhar quando você vai responder uma questão, né? Claro, você está numa prova oral, está todo mundo no nível altíssimo, isso também vale para as provas discursivas. Então lembre-se de você citar ali a cereja do bolo, colocar algo que faça um colorido na sua prova. O examinador vai corrigir várias provas ou vai ouvir várias respostas, principalmente na banca Sebrasp, onde a questão é a mesma para todos os candidatos ali que estão naquele período na prova oral. Então veja, você tem que colocar algo diferenciado, que demonstre que você é diferente, que você é melhor que o seu candidato ali. Então aí surge, se cair crime de perigo na sua prova, você vai ter que lembrar de Klaus Roxin, que ele vai dizer, olha, que essa expansão, né, na criação de crimes de perigo abstrato, protegendo bens jurídicos meta-individuais, supra-individuais, é o que Klaus Roxin chama de liquefação dos bens jurídicos no direito penal, a desmaterialização dos bens jurídicos. Inclusive isso aí foi o que caiu agora na prova do Pará, né? A desmaterialização, a liquefação ou a espiritualização dos bens jurídicos. Então aí sim o examinador vai escorrer uma lágrima ali dele e você já pode preparar o espumante que você vai ser aprovado e no topo lá. Então lembrando, a doutrina amplamente majoritária não concorda com essa parcela da doutrina que fala que crime de perigo abstrato é inconstitucional. Eles falam, não, perigo abstrato tem que existir. Na verdade é uma técnica que o legislador utiliza para proteger de forma eficiente os bens jurídicos. Então a gente tem vários crimes ambientais em que o legislador faz uso dessa técnica, crimes contra o sistema financeiro, contra a ordem econômica, crimes que protegem bens jurídicos meta-individuais. E aí que vem Roxin, fala que essa expansão na criação de crimes de perigo abstrato, protegendo bens jurídicos supra-individuais, difusos, coletivos, é a liquefação, a desmaterialização, a espiritualização de bens jurídicos no direito penal. Beleza, pessoal? Joia? Então, agora vem uma outra classificação. E é aí que o bicho pega um pouco. Vamos lá. Falamos para vocês de crimes de perigo abstrato e perigo concreto, não é isso? Perigo abstrato, prova-se apenas a conduta. Perigo concreto, prova a conduta e uma prova efetiva do perigo. Acontece que surge uma nova classificação que já caiu em prova, que o STJ já citou, que temos alguns doutrinadores falando sobre, então você tem que saber, que é uma classificação mista. Então nós temos aqui o crime de perigo abstrato, aqui o perigo concreto, vai aparecer uma figura híbrida aqui, ó, perigo abstrato concreto. Esse abstrato concreto, essa figura híbrida, ela é um plus, né, em relação ao abstrato, ela é mais que o abstrato, mas é um menos em relação ao concreto. É um meio termo aqui, tá? Crime de perigo abstrato concreto, figura híbrida. Então veja só, vamos imaginar aqui, ó, perigo abstrato, prova-se apenas a conduta. Pensa aqui também, mais novamente, 2 quadrinhos aqui. Perigo abstrato, só tem um quadrinho, vou provar só a conduta. Perigo concreto, 2 quadrinhos, conduta mais um perigo efetivo. Tem que ter um perigo efetivo. E nessa figura intermediária, nós vamos ter aqui a conduta, prova-se a conduta, mais um perigo. Mas qual a diferença do perigo concreto? Que nós temos também esses 2 quadrinhos aqui. Conduta mais perigo. A diferença é que no concreto o perigo tem que ser efetivo. Aqui, no abstrato concreto, é um perigo possível, um perigo hipotético. Por isso também chamado de crime de perigo hipotético. Então é mais que o abstrato, porque tem que provar um perigo, mas é menos que o perigo concreto, porque não se exige um perigo efetivo. Basta uma possibilidade de perigo. Uma figura híbrida intermediária. Tem jurisprudência? Como disse, tem. O STJ, em 2017, no RESP 1.439.150, vou ler só o trecho que nos interessa, ele vai utilizar essa expressão e isso já foi cobrado em prova objetiva. Ele escreve assim, ó, qual é o crime? É o artigo 56, o caput, da Lei 9.605, né, Lei dos Crimes Ambientais. Aquela conduta de transportar substância tóxica e aí descumprindo os regulamentos. Basicamente é isso, né, grosso modo. Ele vai dizer o seguinte nesse julgado, ó, crime de perigo abstrato concreto. Vai dizer que o artigo 56 caput é um perigo abstrato concreto, porque
Embora não baste a mera realização de uma conduta, veja, não é abstrato puro, não basta a mera realização de uma conduta, não se exige a seu turno a criação de uma ameaça concreta, efetiva ao bem jurídico. Então ele está falando, não é abstrato puro e não é o concreto puro, né? É híbrido. Ele chama de abstrato concreto. Basta a produção de um ambiente de perigo em potencial. No perigo concreto tem que ter o efetivo perigo. Aqui ele fala perigo em potencial, um perigo possível com o transporte dos produtos ou substâncias em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. Joia? Então é isso. Ó. Trouxe o conceito para vocês de perigo abstrato, de perigo concreto, desse perigo abstrato concreto, figura híbrida, que é um perigo possível, e citei um julgado do STJ de 2017, que já foi explorado em prova, inclusive. O que eu quero trazer para vocês? A minha percepção, tá? Isso eu coloco no meu livro de penal geral que eu estou escrevendo, que espero que saia esse ano, eu estou me dedicando muito nele. A minha percepção em relação ao Estatuto dos Armamentos, que os tribunais superiores, embora não digam expressamente, não utilizem expressamente, como fizeram aqui, como a STJ fez no 56 da Lei dos Crimes Ambientais, a gente entende, eu particularmente entendo, que eles estão dizendo que esses crimes, eles são sim essa figura intermediária de perigo, né? O perigo abstrato concreto. Veja, quando a gente vai, imagina aí, se coloca no meu lugar um delegado federal indo cumprir um mandado de busca na casa de um traficante. Chegou na casa do traficante, não encontrou droga nenhuma, tá lá com a equipe procurando, vasculhando a casa inteira atrás de droga. Não achou droga, mas puxou a gaveta do quarto, tem lá 8 munições de arma de fogo e não tem nenhuma arma por perto. Bom, a rigor, o que eu tenho que fazer? Prisão em flagrante no camarada, ele tá ali na posse de munição, seja uso permitido, uso restrito, enfim. Posse de munição, prisão em flagrante. Cabe insignificância? São 8 munições apenas. Caberia insignificância? Aí é que tá, né? O STJ tem tese dizendo que esse é crime de perigo abstrato e não vai admitir insignificância. Vamos ler a tese do STJ aqui, edição 2018. O simples fato de possuir ou portar, né, se tiver extramuros, está na rua então, o simples fato de possuir ou portar munição caracteriza os delitos dos artigos 12, 14 e 16, a depender da situação, do Estatuto dos Armamentos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta. Até teve aluno aqui que perguntou, depois está lá, se todos os crimes de perigo são formais. Está aqui, ó, crime de mera conduta. Abstrato de mera conduta, sendo prescindível, então não preciso demonstrar o quê? Lesão ou perigo concreto ao bem jurídico tutelado, no caso, a incolumidade pública. Então a tese do STJ dizendo que esses crimes são de perigo abstrato e não vai admitir a insignificância. Aí vocês devem, né, se lembrar que nós temos, né, precedentes do STF e do próprio STJ reconhecendo em caráter excepcional a insignificância desses casos. Trouxe 2 julgados aqui, ó. Segunda turma do STF, 2016, um HC, a gente vai falar o seguinte, ó, analisando os documentos da inicial, a gente encontra aqui a presença dos requisitos essenciais da insignificância e a excepcionalidade do caso a justificar a flexibilização, olha só, então é excepcional, né? Está flexibilizando a jurisprudência desta corte, segundo a qual o delito de porte de munição de uso restrito, artigo 16, é crime de mera conduta. A conduta do paciente não resultou em dano, não é crime de dano, ou perigo concreto relevante. Concreto relevante, veja, para a sociedade, de modo a lesionar ou colocar em perigo o bem jurídico na intensidade reclamada pelo princípio da ofensividade. O que ele está dizendo? Né? Qual a leitura que eu faço aqui que o Supremo está dizendo? Está falando, olha, está falando que aqui, ó, caso excepcional, nós vamos flexibilizar a jurisprudência, porque a jurisprudência, a maioria, então, das decisões, a maioria é no sentido de que o crime é de perigo abstrato, não admite insignificância. Praticou a conduta, não preciso me preocupar em comprovar o perigo. O legislador já presume o perigo. É o crime e não vai admitir insignificância. Mas ele fala, não, mas peraí, no caso concreto aqui, as munições, não temos nem arma de fogo por perto, nem uma possibilidade de perigo nós temos. Então aqui vamos excepcionar a regra, vamos flexibilizar a regra e vamos reconhecer aqui a atipicidade material, a insignificância. Pô, ele está dizendo que o crime é perigo abstrato concreto nesse caso, então. Sexta turma do STJ, um recurso especial lá do Amazonas, 1.735.871. Sexta turma do STJ, alinhando-se ao STF, tem entendido pela possibilidade da aplicação da insignificância nos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, a despeito de serem delitos de mera conduta,
afastando a tipicidade material da conduta quando evidenciada a flagrante desproporcionalidade da resposta penal. Ainda que formalmente típica, a apreensão de 8 munições na gaveta do quarto da ré não é capaz de ameaçar o bem jurídico tutelado. Veja, pessoal, não é capaz de ameaçar o bem jurídico. Se fosse perigo abstrato puro, a gente não tinha nem que se preocupar em comprovar isso. Mas está dizendo, olha, mas não tem nenhuma possibilidade de ameaçar porque não tem arma por perto. Principalmente porque é ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis encontrados em seu poder. Então, essa apreensão de ínfima quantidade de munição, de pequena quantidade de munição, quando não tem arma por perto, excepcionalmente os tribunais superiores estão falando, aqui não tem uma possibilidade de perigo, vamos reconhecer a insignificância. Eles estão dizendo, vamos aplicar aqui o conceito de perigo abstrato concreto. Porque se fosse abstrato puro, é crime. Não tem o que se alegar, né? E isso também virou tese do STJ. Então nós temos tese dizendo que a regra, o crime é de mera conduta, de perigo abstrato, e aí vem a tese também da mesma edição do STJ dizendo que a apreensão de ínfima quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, excepcionalmente, a depender da análise do caso concreto, pode levar ao reconhecimento de atipicidade da conduta diante da ausência de exposição de risco ao bem jurídico tutelado pela norma. Então, o que a gente extrai disso, né? Veja só, o que o STJ e o STF estão dizendo? Que os crimes de estatuto de armamento, a gente sabe, regra, perigo abstrato, há uma presunção absoluta que com aquela conduta o bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública, é exposta a perigo de lesão, a gente não precisa nem se preocupar com isso. Mas em alguns casos, então casuisticamente, a depender ali da situação, nós vamos poder aplicar o princípio da proporcionalidade, que o Supremo e o STJ usam muito, cuidado com esse princípio, para reconhecer a insignificância e, nesses casos, quando há uma possibilidade de perigo ao bem jurídico, no meu sentir, eles estão dizendo que o crime é de perigo abstrato concreto. Joia, pessoal? Os crimes de perigo admitem tentativa? Para a gente saber se admite tentativa ou não, acho que você nem deve pensar nessa questão da classificação de crimes. Se é de perigo abstrato, concreto, se é essa figura híbrida. O que você deve pensar é o seguinte, para a gente falar em tentativa, lembre-se que no iter criminis, né, aquelas 4 condutas, a tentativa ela está aqui, né, entre execução e consumação. Nós temos a cogitação, a primeira etapa, a segunda etapa, atos preparatórios, aí atos de execução e a consumação. Quando a gente tem tentativa? Quando o agente ele inicia a execução do crime e não consegue consumar por circunstâncias estranhas à vontade dele, alheias à vontade dele. Então ele iniciou a execução, mas não consumou. Você tem que pensar, para saber se o crime é tentado ou não, se o crime aqui ele é plurissubsistente, se você consegue fracionar aqui o iter criminis, ou se ele é unissubsistente. Se você consegue fracionar o iter criminis, é possível tentativa, porque ele é plurissubsistente. O homicídio. O camarada atirou, iniciou a execução, mas errou o tiro. Não consumou por circunstâncias alheias à vontade dele. Agora, se o crime for unissubsistente, você não consegue fracionar. Uma injúria verbal. Você xinga o Hoffman de bonecão de Olinda, por exemplo, querendo atingir a honra dele. Eu não consigo fracionar aqui. Percebe? Então, não é... Você vai ter, sim, crimes de perigo que vão admitir tentativa, se for plurissubsistente. O tráfico de drogas. Mas o tráfico de drogas admite tentativa? Em tese é possível, na prática, de difícil configuração. Mas a doutrina e a jurisprudência admitem tentativa de tráfico de drogas. O próprio porte ilegal de arma de fogo, embora seja difícil a gente visualizar na prática uma tentativa de porte, nunca vi, 18 anos na carreira nunca vi, mas a gente sabe que, em tese, é um crime plurissubsistente, a doutrina ensina que pode. Então são crimes de perigo que admitem a tentativa. Os crimes de perigo são sempre formais? Não. Nós trouxemos exemplos aí de crime de mera conduta, os artigos do Estatuto dos Armamentos que a gente trabalhou aí são crimes de mera conduta e são crimes de perigo. Nós temos crimes formais que são de perigos. A associação criminosa, né? A associação criminosa também ela é um crime de perigo abstrato e um crime formal. Temos crime material e de perigo abstrato? Temos o artigo 13 do Estatuto dos Armamentos. É um crime de perigo e é um crime culposo, um crime material. Tá bom? O que cai em provas em relação aos crimes de perigo? Puta, exatamente isso que eu falei para vocês, tá? Você sabendo isso que está aqui, o que eu dou, exatamente o que eu dou nas aulas do SESO, é claro, né, com muito mais tempo, mais exemplos, com slides, material de apoio. Isso aqui você tem que saber tudo. Então, você entender o que seria um crime de perigo, né, diferenciar de crime de dano, aí você lembra do elemento subjetivo, a diferença está lá.
Você saber depois que nos crimes de perigo, abstrato, concreto, a diferença no campo probatório, o que você precisa comprovar e, claro, sempre tem em mente ali, em cada definição, traga um exemplo para você não se perder aí numa prova, tá? Mas cai exatamente isso. Bibliografia para aprofundar. Puta, aqui é um grande problema. Ó, nas minhas aulas de direito penal, vocês vão encontrar isso. No meu livro que eu vou lançar tem isso. É um livro que eu gosto muito de penal geral, além dos grandes amigos que eu tenho aí, do Rogério Sanches, do Greco, Kleber Masson, excelentes obras. Gosto muito do Leonardo Schmidt do Bem, uma obra muito boa. Quem foi fazer DPC Rio de Janeiro, recomendo, que o Gilabert gosta bastante também. O João Paulo Martinelli, Leonardo Schmidt do Bem, uma obra que você vai encontrar esse assunto. Esse livro de penal geral do Gustavo Junqueiro e Patrícia Vanzolini também vocês vão encontrar. O Gabriel Habib, na obra dele, Legislação Penal Especial, ele também cita o crime e perigo abstrato concreto ou delito hipotético. Ele também trabalha, acho que a obra do Habib, salvo engano, ele está ainda atualizando, tá? Não tem atualizado, mas ele também vai falar sobre isso. Os crimes de perigo abstrato são exemplo de direito penal do inimigo? Não, entendo que não. Não, o direito penal do inimigo não significa que é um direito penal do inimigo. O crime de perigo abstrato existe sim uma antecipação da tutela penal, mas como eu disse, é uma técnica utilizada pelo legislador para proteger justamente de forma eficiente os bens jurídicos, tá bom? Pessoal, obrigado. Então foram aí 50 minutos quando eu trabalhei crimes de perigo abstrato com vocês, perigo concreto, trouxe essa classificação intermediária também, um tema árido, um tema difícil, mas super importante da parte geral de direito penal. Quaisquer dúvidas, estou à disposição de vocês aí, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, obrigado pela audiência, até a próxima.